Hoje é sábado, dia 16 de janeiro de 2021. Estamos introduzindo a lição número 4 do nosso trimestre, cujo tema será O Caminho Difícil. Você está no canal? Eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. Exatamente por causa do tema da lição dessa semana, O Caminho Difícil, é que eu escolhi fazer a gravação da introdução da lição dessa semana aqui, sobre uma das pontes do rio Itararé. Esse rio, que passa, sobre o qual eu estou gravando nesse momento, ele passa exatamente no fundo do sítio que meu pai me deixou aqui na região de Sengés, no Paraná. Esse rio é um rio importante aqui na região, tanto para irrigação, como também para aqueles que gostam de esportes de aventura, pesca, etc. e tal. Ele é um rio importante. Mas é claro que um rio, além de trazer muitos benefícios, ele também traz uma grande dificuldade, que é a dificuldade de poder atravessá-lo de um lado para o outro. As pessoas precisam organizar a sua vida cada vez mais distantes e a importância de poder atravessar o rio de uma margem para outra faz com que pontes sejam estabelecidas. Entre as várias pontes que existem sobre o rio Itararé aqui na região, essa ponte é uma das menos conhecidas. É uma ponte na zona rural, claro. Ela corta as diversas plantações de eucalipto e de pinos que existem aqui na região, fazendo com que a região, a zona rural daqui de Sengés, consiga se ligar à cidade de Itararé, em São Paulo. Itararé, portanto, está nessa direção, Sengés está nessa direção. O que aliás, um detalhe curioso é que daquele lado de lá do rio é Sengés, Paraná. Desse lado de cá já é Itararé. Eu estou gravando nesse momento de São Paulo, daqui a pouquinho eu vou lá para o lado do Paraná. A ideia que eu resolvi transmitir através dessa situação é que esse é um dos caminhos mais difíceis que existem para poder se ultrapassar ou para poder se fazer aqui nesse mesmo trajeto. Existem outros caminhos que levam a Itararé, claro que existem. Esse aqui é um dos mais curtos, mas até porque corta muitas montanhas e muitas regiões com subidas íngremes, etc. e tal, uma grande quantidade de pedra acabou se deslocando e fechou a estrada a alguns quilômetros aqui pela frente. O que fez com que já há alguns meses esse caminho não fosse usado. Se você tivesse a possibilidade de poder visualizar as diversas partes do caminho que eu tive que fazer para chegar até aqui, todo ele bem fechado, foi muito difícil chegar até aqui para poder fazer essa gravação. Por que eu escolhi fazer isso? Porque, de alguma maneira, essa estrada ou essa ponte, esse caminho, ele mostra um pouco daquilo que foi a história do rei Acás. Nós estamos estudando Isaías e tivemos a possibilidade de poder estudar ainda na semana passada um pouco daquilo que foram as oportunidades que Deus deu para o rei Acás. Deus deu a ele a possibilidade de poder escolher confiar no Senhor, o que ele rejeitou. Deu a ele a possibilidade de pedir um sinal ao Senhor, ele também rejeitou. O Senhor deu um sinal específico, que foi a chegada do Emanuel, e ele também não acreditou na promessa do Senhor. Deus deixou bem claro a ele que essa aliança que ele estava querendo fazer com a Assíria, esse país que vinha de lá da região onde hoje se encontra o Iraque, a Mesopotâmia, essa poderosa nação dirigida pelo rei Tiglat-Pileser III, que num primeiro momento poderia se parecer muito vantajosa, uma proximidade com esse mesmo rei que estava num processo ascendente de poder. Deus sabia que essa união entre o seu povo e a Assíria não seria vantajosa, seria um grande problema. Por isso ele tentou mostrar quais eram as opções que o rei Acás tinha. Sabe, uma coisa que a gente precisa compreender é que Deus nos deu a coisa mais preciosa do universo. Ele nos deu liberdade de escolha. Ele nos deu livre-arbítrio para podermos escolher os caminhos que nós vamos seguir, para poder conseguir alcançar vitórias nessa vida. E toda escolha, toda decisão que nós tomamos vai trazer após si consequências. É maravilhoso ser livre, claro que é.
Mas precisamos nos lembrar que toda vez que usamos o livre-arbítrio, temos que fazê-lo com grande responsabilidade, porque cada decisão traz consequências. E é claro que o caminho que Acaz escolheu parecia ser a ele o caminho mais fácil, mas na verdade foi o caminho mais difícil. Foi muito complicado para Acaz. Nessa semana a gente vai ter a possibilidade de poder entender um pouco de quais seriam as consequências dessas escolhas que o Acaz fez. Como esse caminho que ele escolheu traria tanto sofrimento, tanta destruição, tanta morte para ele e para os seus descendentes. Uma das coisas complicadas, difíceis de se poder entender, é exatamente isso. Por que às vezes as pessoas escolhem tão mal? Por que às vezes as pessoas escolhem ir pelo caminho mais difícil? Todo caminho traz a sua beleza, é claro que sim. Mas se hoje eu estivesse querendo chegar em Itararé, o melhor caminho que eu poderia seguir não seria esse. Até porque eu sei que dentro de alguns quilômetros adiante ele está interrompido. Eu não vou conseguir chegar até lá. Vou ter que voltar por um caminho com muito mato, que está bem complicado, porque faz muito tempo que ninguém passa por aqui. Por que é que eu fiz isso? Porque eu escolhi. Então eu vou ter um preço a pagar agora para poder voltar para casa. Eu quero que você compreenda que nessa semana a lição mais importante que a gente vai poder tirar do nosso estudo é de que nós temos que ser responsáveis com as nossas escolhas e ter a possibilidade de poder arcar com as consequências dessas mesmas escolhas. Acaz teve que fazer isso. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos desse sabedoria para podermos escolher os melhores caminhos. Vamos fazer isso agora? Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, obrigado porque nela descobrimos que somos livres, mas que também temos que ter responsabilidade com na utilização dessa mesma liberdade. Ajuda-nos a podermos viver o melhor que o Senhor tem para nós, mas com responsabilidade. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?